Seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática para os nonos anos finais do ensino fundamental, tá? Oitavo ano, sétima série, né? Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Pedro Vitor, sou professor de matemática. Estou vindo aqui para agregar, junto com a professora Briane e o professor Tiago, tá bom? Que me receberam muito bem. Fui tratado da melhor maneira possível. Quero deixar o registro aqui do meu agradecimento a vocês, tá bom? Então, nós vamos falar na aula de hoje sobre equações, assunto que Tiago viu nas aulas anteriores, tá bom? Gostaria de passar aqui a palavra para a professora Briane. Ela vai falar um pouco sobre a questão da interatividade que você pode assistir aí a nossa aula através do computador, através do tablet ou celular e também pelo nosso canal no YouTube, tá bom? É com você, Briane. Olá, pessoal, tudo bem? Então, já logado aqui no chat, vendo a interação que estava acontecendo na aula anterior, espero que a gente consiga aqui interagir também, tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Para você conseguir fazer essa interação junto conosco, você pode acessar o aplicativo pelo QR Code aí que vai aparecer na sua tela. No sistema Android primeiro, né? Então, aponta a câmera do seu celular, para ser direcionado para a lojinha, para fazer o download do aplicativo. Foi até interessante uma colocação que fizeram em outra aula. A lojinha aí é no sentido de você ser direcionado para o local onde você faz o download, tá, gente? O aplicativo é gratuito, assim quando você acessa o aplicativo, os dados são patrocinados também, tá certo? Então, vocês não gastam utilizando as coisas dentro do aplicativo, tá? No caso, agora vai aparecer o QR Code do sistema iOS, tá? Quem tiver esse tipo de sistema pode aí apontar a câmera do seu celular para fazer a mesma situação, direcionado para a lojinha, download do aplicativo, para você logar sua matrícula e a sua data de nascimento, tá? Dia, mês e ano, 8 dígitos aí, tá bom? Pedro vai continuar com a aula e qualquer interação a gente vai comentando por aqui, beleza? Então é isso, pessoal. Não se esqueça de comentar, de participar da aula. Você não sabe como a gente fica feliz em ver o seu comentário, em ver o seu nome lá, para a gente estar continuando com as nossas aulas, tá bom? Então, partindo aqui, a gente sabe que vocês têm acesso também à aula ao vivo, tá? E também através do nosso canal no YouTube, o Educa Recife. E lá no canal do YouTube tem uma playlist lá do 8º ano, agora eu acertei, tem uma playlist lá do 8º ano, tá? Para você ver todas as aulas e ver os cronogramas, não só de matemática, mas também de todas as disciplinas, tá joia? Então, em aula passada, vocês viram com o professor Tiago a ideia de equação, certo? Então, ele colocou um exemplo aqui, tá? Ele colocou uma bola de vôlei somado com uma bola de basquete, que isso deu igual a 30, tá joia? Depois, ele colocou a mesma bola de basquete, certo? E a mesma bola de vôlei, agora com uma subtração. Então, eu tenho uma subtração aí do valor da bola de vôlei com o valor da bola de basquete, que está dando aí 10, certo? Então, de que forma a gente pode encontrar o valor da bola de vôlei e o valor da bola de basquete? Eu trouxe aqui algumas opções para vocês, tá bom? Então, observe aí que se a gente pegar a bola de vôlei somado com a bola de basquete, a gente tem algumas opções. Eu coloquei aqui que a bola de vôlei, ela custa R$15 e a bola de basquete também custa R$30. R$15, desculpa. Então, se eu somar 15 mais 15, ok, isso dá igual a 30. Outra opção é eu pegar a bola de basquete, dizer que ela é igual a R$5 e a bola de vôlei dizer que ela é igual a R$25. Se eu somar esses dois valores, eu também vou encontrar aí o valor de 30, certo? Sendo que todas essas opções que eu coloquei aqui para vocês também precisa satisfazer a equação de baixo, onde é a bola de vôlei menos a bola de basquete, que custa R$10, certo? Então, se eu pegar a primeira opção, que foi 15 menos 15, tá? Eu coloquei 15 e 15 somando dá 30. Vamos ver se a gente subtraindo esses valores vai dar igual a 10. Então, a gente está vendo aí que 15 menos 15 é igual a 0. Não pode satisfazer a equação de baixo, certo? Então, a solução R$15 para o valor da bola de vôlei
e R$15 para a bola de basquete, não pode ser porque o resultado dessa subtração não dá igual a 10. A outra opção que eu coloquei foi de R$25 para a bola de vôlei e R$5 para a bola de basquete. Quando eu faço a subtração desses dois valores, eu encontro como resultado 20 e também não pode, tá? Porque a resposta aí teria que dar quanto? Teria que dar 10. Então, vamos analisar cada caso específico para essas equações. A gente tem que a soma da bola de vôlei com a bola de basquete é igual a 30 e a subtração da bola de vôlei com a bola de basquete é igual a 10. Então, se eu pegar e colocar algumas opções aqui em relação à soma, eu tenho o seguinte, eu tenho que 30 mais 0 é igual a 30, eu tenho 25 mais 5 é igual a 30, eu tenho 20 e 20 mais 10 também é igual a 30. Então, você pode notar que eu posso passar o dia inteiro aqui encontrando soluções para essa equação, somando aí os dois valores, dando igual a 30. A mesma coisa eu tenho para a subtração. Se eu subtrair esses dois valores, eu posso ter também infinitas soluções. Como, por exemplo, eu posso ter aqui, ó, 30 menos 20, isso é igual a 10, é uma opção de solução para a subtração. Eu tenho 20 menos 10, também é igual a 10, também é uma solução. E eu também tenho aqui 25 menos 15, que também é igual a 10. Então, você pode notar que se eu analisar cada equação dessa de forma separada, eu vou encontrar aí infinitas soluções para essas equações. Agora, quando eu perguntar para você, me diga aí uma solução para o valor da bola de vôlei e o valor da bola de basquete que satisfaça as duas equações ao mesmo tempo, aí eu tenho que encontrar uma única solução, ou seja, eu tenho que encontrar dois valores que somados dê igual a 30 e que subtraídos dê igual a 10. E você pode notar que está aí no quadrinho essa resposta. 20 mais 10 é igual a 30 e 20 menos 10 é igual a 10. Então, eu tenho como solução para a bola de vôlei 20 e para a bola de basquete eu tenho o valor igual a 10. Então, essa solução satisfaz as duas equações ao mesmo tempo. Tá joia? Então, isso a gente vai substituir esses elementos que a gente colocou aí como bola de basquete e bola de vôlei apenas para ilustrar, tá? Trocar aí por letrinhas. Então, eu vou chamar aí a bola de vôlei pela letrinha Y e vou chamar a bola de basquete pela letrinha W, tá joia? Então, quando a gente pega tudo isso, a gente tem a definição de sistema de equações, tá? Então, pode notar que se a gente analisar separadamente cada uma dessas equações, eu tenho que y mais w igual a 30 é uma equação e y menos w igual a 10 eu tenho outra equação. E quando eu faço a junção dessas duas equações, eu tenho aí um sistema. Então, sistema é você procurar a solução que satisfaçam duas ou mais equações ao mesmo tempo, tá joia? E, inclusive, a gente indica essa solução, a gente indica um sistema de equação através de chaves, certo? Opa, é uma chave, tá? Não é chave de chave, não, tá bom? Então, através de algumas técnicas, a gente pode encontrar solução para essas equações, tá? A gente viu que podemos encontrar a solução para a equação através de tentativa, mas pode notar que a gente pode demorar muito tempo para encontrar essas soluções, tá bom? Então, eu vou passar aqui a palavra para a professora Briane para saber como é que está o chat, se ela tem alguma colocação, e aí a gente vai para os métodos de resolução de um sistema de equação. Bom, pessoal, aqui o professor Tiago já participou um pouquinho, né? Está longe, mas está de olho aqui na gente, que bom, feliz por isso. O Luan está presente na aula e a Maria também deram um bom dia. E o Luan ainda disse assim, opa, matemática eu sei, vamos nessa. Então, feliz que a gente já tem um aluno aqui dedicado, né, que gosta da disciplina e vai aprender um pouquinho mais com o Pedro, né, gente?
Fazendo um comentário rapidinho sobre a ideia do sistema de equações, a gente tem aí, como o Pedro falou, a separação. Inicialmente, ele contemplou as equações de maneira isolada, né? Em um contexto, ele estava buscando a soma e viu várias possibilidades. Aquela ali foram alguns exemplos, mas ele falou que tem muitas outras possibilidades naquele primeiro momento, tá certo? No segundo momento, a gente estava fazendo uma subtração e vimos também que várias duplas atendiam aquela subtração ali. Quando a gente trabalha com a ideia do sistema, a gente vai trabalhar com a noção de que eu tenho mais de uma equação, mais de uma letra ou mais de uma representação. Ali eram duas bolas de esportes, né? Uma de vôlei e uma de basquete. E aí a gente tem essa possibilidade de analisar naquele contexto um único valor que sirva tanto para a bola de basquete quanto para a bola de vôlei em todas as equações. Que todas elas sejam solução daquela equação que estava sendo apresentada ali, tá certo? Então, a ideia geral, quando a gente chama um sistema de equações, a gente vai ter mais de uma equação e a solução vai ter que satisfazer todas as equações que aparecerem ali, tá certo? Aqui a gente trabalhou com a ideia de preço para ficar mais fácil de você assimilar e agora o professor Pedro vai continuar a aula mostrando para a gente a possibilidade da gente fazer um mecanismo que dê para resolver esses sistemas, tá bom? Vai lá, professor. Isso mesmo. Então, simbora ver aí técnicas para a gente resolver um sistema de equação, tá bom? A primeira técnica que eu gostaria de mostrar para vocês, tá? É uma técnica bastante utilizada pela maioria dos alunos. Eles se identificam bastante com esse tipo de método de solução. Então, espero que você acompanhe aqui comigo. Se você tiver aí um papel, uma caneta ou um lápis para anotar tudinho, vai ficar show de bola, tá bom? Então, o primeiro método, a primeira técnica para a gente resolver um sistema de equação é através do método da substituição, certo? Então, eu tenho aqui o sistema, o mesmo sistema que eu tratei com vocês no exemplo que a gente solucionou através de tentativa, certo? Então, a gente vai tentar resolver agora por esse método da substituição. Então, no que consiste esse método da substituição, tá? Então, vamos colocar alguns passos para que a gente consiga resolver esse tipo de problema. Então, primeiro, a gente tem que escolher uma das equações, tá? A gente escolhe uma das equações e isola uma incógnita dessa equação, certo? Então, eu tenho aí duas equações, y mais w igual a 30 e y menos w igual a 10, tá? Então, eu vou escolher a equação de baixo, y menos w igual a 10, e vou isolar, certo? A incógnita y. Então, eu vou pegar esse valorzinho de w aí que está negativo e vou utilizar a operação inversa para colocar do outro lado da equação. Então, eu vou ter como resposta o seguinte, eu vou ter que o valor de y ele será igual a 10 mais w, certo? Então, eu peguei a segunda equação aí e isolei o valor de y. Agora, eu vou pegar esse valorzinho de y e vou substituir na equação de cima. Entendeu agora? Método da substituição. Então, pode observar que y é igual a 10 mais w. Então, eu vou pegar a equação de cima e no lugar do y, eu vou colocar 10 mais w. Vamos ver como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Eu vou ter y mais w igual a 30, vou retirar esse y e vou colocar 10 mais w. Então, eu vou ter 10 mais w e o restante eu continuo com a equação, tá? Mais w igual a 30. E agora eu tenho aí uma equação com apenas uma única incógnita, que é o valor de w. E aí eu consigo encontrar o valor de w, tá bom? Então, primeiro passo eu vou somar aí w mais w, tá? Que vai dar igual a quanto? Vai dar igual a 2w. Então, eu tenho agora 10 mais 2w igual a 30, certo? Esse 10, a gente vai utilizar a operação inversa, ele está positivo, então a gente vai passar para o outro lado negativo. Então, vamos ficar com... A gente vai ficar com 2w, certo? É igual a 30 menos 10. Próximo passo, efetuamos essa subtração aí. 30 menos 10 é igual a quanto? 30 menos 10 é igual a 20. E esse 2 aí, ó, de bolinha de festa, que está multiplicando o w, a gente vai passar ele dividindo, certo? Operação inversa. Então, eu tenho agora aí que o valor de w, ele será igual a 20 dividido por 2.
e quando eu divido 20 por 2, o resultado é igual a 10. Então, lembra aí, das duas incógnitas, o y e o w, encontramos o valor de w. W é igual a 10, tá joia? E agora a gente precisa encontrar o valor de y, mas lembra que quando eu isolei o y da segunda equação, eu fiquei com essa expressão aí, y igual a 10 mais w. Então, agora que eu encontrei que w é igual a 10, basta fazer a substituição. Então, eu vou ter aí que o valor de y ele será igual a 10 mais 10. Então, y é igual a 20. Então, resolvemos aí aquele sistema de equação que fizemos por tentativa, resolvemos aí pelo método da substituição. Então, o método da substituição, ele consiste nisso. A gente vai isolar uma incógnita de uma das equações e vai substituir na outra, tá bom? Pedro, se eu pegasse e quisesse isolar o valor de y na primeira equação, e aí eu substituía na de baixo, ia dar o mesmo resultado? Com certeza, tá? Você pode escolher qualquer equação para resolver aí o sistema pelo método da substituição, tá bom? Então, temos aí como solução o valor de y igual a 20 e o valor de w igual a 10, o mesmo valor que a gente resolveu esse sistema pelo método da tentativa, beleza? Então, quando temos aí esse sistema, encontramos como solução os valores 10 e 20, tá joia? Então, isso consiste aí o método da substituição, no qual a gente resolve um sistema de equação, tá certo? Então, eu vou passar aqui um desafio para vocês, tá? A gente viu que tem alunos ali no chat participando e dizendo, opa, de matemática eu tô ligeiro, de matemática eu gosto. Então, tá aí um desafio para você, certo? Temos aí um celular mais um despertador, certo? E a soma desses dois valores é igual a 40, certo? Já a diferença, ou seja, a subtração do valor do relógio pelo valor do celular vai dar igual a 20. Então, quanto será que vale o valor do celular e o valor do relógio? Então, vou deixar aí só um tempinho para você tirar um print ou anotar no seu caderno, tá? Tente resolver lá na nossa playlist do YouTube. Essa aula vai estar disponível. Se você puder deixar lá no seu comentário lá, colocando a solução desse problema, para amanhã a gente tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Então, eu vou passar agora a palavra para a professora Briane para saber como é que está a movimentação aí do chat, certo? E se ela também tem alguma colocação a fazer em relação ao método da substituição para a gente resolver um sistema de equação. Então, né, voltando para cá, a gente tem o Luan, que disse que gostava de matemática, e já disse aí, ó, y é igual a 10 mais 10 igual a 20. Então, ele estava acompanhando a resolução da equação e conseguiu aí entender o raciocínio tudo direitinho. Mas ele colocou uma coisa assim interessante para a gente comentar. Ele colocou assim, y pode ser igual a 2w. E sim, se a gente for fixar o valor do w sendo 10, poderia. Só que a gente precisa ter cuidado com esse valor e essa equação, né? No momento que a gente estava montando ali, a gente percebeu que estava utilizando a ideia da substituição. E nessa substituição a gente descobriu o valor de w como 10. E coincidentemente, lá na equação a gente tinha 10 mais w. E aí, como o w tinha o mesmo valor, a gente poderia sim escrever o y igual a 2w. Mas ter cuidado quando a gente descobre o valor dessa incógnita e tentar relacionar com outra operação, com a outra letra, tá? Aqui acabou uma coincidência, né? Porque o valor ali era idêntico ao valor da letra que a gente havia descoberto, tá certo? É só para ter esse ponto de atenção aí, você não errar em questões, em atividades futuras, tá certo? Aí depois eu achei engraçado que ele colocou aqui, me desafiou, quando colocou, quando colocou o desafio aí com os celulares e tal, para que vocês façam mais na frente. Daí ele colocou um comentário assim, podemos dizer que cada um deles pode ser de 20, logo, poderia dizer, só que aí você está sugerindo a resposta, né? Como em tese o cálculo ele foi feito com um número relativamente fácil, para que a gente entendesse a construção do sistema,
você consegue perceber, né, de maneira rápida. Eu acho que até se Pedro tivesse deixado ali bem mais tempo, no instante você ia conseguir associando alguns valores, que são valores mais objetivos, né, valores mais próximos do nosso manuseio, a gente consegue, sim, definir quais são os valores ali de maneira bem rápida. Só que a gente está usando esse exemplo prático para te mostrar uma ferramenta de como resolver outras situações. A partir de agora, a gente vai começar a perceber que os valores não necessariamente estão tão fáceis da gente observar e comparar esses valores aí das duas letras, né, ou das duas incógnitas que faltam, tá bom? Mas é só para você anotar as observações e não errar numa próxima, tá bom, Luan? Pronto, Pedro. Por enquanto, a gente tem essa informação aqui. O professor Tiago também disse que está aqui, ó, deu um sorrisinho aqui para a gente. Que bom que ele está acompanhando a aula. Professor Tiago, se o senhor tiver dúvida, pode colocar aqui no chat também. Vai lá, Pedro. Então é isso, pessoal. Luan, parabéns pela participação e lembra, a gente está começando com os exemplos, mas não se aperreie não, que a gente vai elevar o nível e aí vai ficar mais difícil de você conseguir resolver as questões aí, os sistemas de cabecinha, beleza? Porque quando a gente coloca os exemplos e aí dá para você resolver de cabecinha, é show de bola. Você olhou, bateu, opa, tal e tal número somado dá tanto, subtraído dá tanto, encontrei a resposta. Mas aí se eu coloco um 2 na frente daquele celular, aí o bicho começa a pegar, né, não? Então, a gente vai ver agora um exemplo de sistema de equação através de um probleminha, tá bom? Então já vamos elevando o nível aí mais um pouquinho. Então, através do problema, a gente vai encontrar um sistema de equação e depois resolver, tá joia? Então acompanha o problema aí que diz o seguinte, ó. A idade de Billy mais a idade de Bia é igual a 45 anos. Se Billy é 15 anos mais velho que Bia, qual é a idade deles? Então eu tenho aí um probleminha relacionando a idade de Billy com a idade de Bia. Então observa o seguinte aqui, ó. Eu vou chamar de W a idade de Billy e vou chamar de Y a idade de Bia, certo? Eu gostei dessas letrinhas se mexendo, tá bom? Então eu vou utilizar elas, tá? Então primeiro a gente sabe que a soma das suas idades é igual a 45 anos. Então eu posso escrever essa expressão desta forma aí. O valor de Y mais o valor de W é igual a 45. E aí ele me contou uma outra situação. Ele disse que se Billy é 15 anos mais velho do que Bia, então como é que eu posso escrever essa equação? Eu posso escrever dessa forma aí, ó. O valor de W, certo? Ele é igual a Y mais 15, porque Billy ele é mais velho, 15 anos. Então pode notar aí que eu tenho agora duas equações. Eu tenho Y mais W igual a 45 e tenho que W é igual a Y mais 15. E aí, para resolver esse sistema de equação pelo método da substituição, já está chuchu, beleza, já está top de verdade aí. Por quê? Porque o valor de W na equação de baixo, ele já está isolado. Eu já tenho que o valor de W ele é igual a Y mais 15. Então agora é só fazer a substituição, tá joia? Então vamos substituir aí. No lugar do W, na equação de cima, a gente vai colocar Y mais 15. Então a equação vai ficar da seguinte forma. Vamos acompanhar aí, ó. Vamos ter W, que é Y mais 15, e aí eu repito o restante da equação. Y mais Y igual a 45. Tá joia? Então vamos seguir aí a mesma lógica, tá bom? Vamos somar aí o Y mais Y, que dá 2Y. Então eu vou ficar com 15 mais 2Y é igual a 45. Vamos fazer a operação inversa do 15 que está positivo. A gente vai colocar do outro lado ele negativo, tá? Então eu vou ter aí que 2Y ele será igual a 45 menos 15, certo? Próximo passo é eu efetuar essa subtração, fazer esta diferença, tá? 45 menos 15, isso aí é igual a quanto? Igual a 30. E por último, vamos fazer a operação inversa do 2, que está multiplicando o valor de y, tá? Então, pegando 30 e dividido por 2, isso vai dar igual a 15, certo? E aí descobrimos o valor de y, falta descobrir agora o valor de w. Mas, opa, eu sei que w ele é igual a y mais 15. Então, eu vou pegar aí
nessa equação e no lugar de y eu vou colocar 15. Observa aí, Luan, que coincidentemente a gente teve aí que o valor de w ele é o dobro também de y, certo? Mas são só coincidências. Vocês vão encontrar aí infinitos exemplos que isso aí não vai ser verdadeiro, tá bom? Então tem aí ó, que o valor de w é igual a 15 mais 15, o valor de w ele é igual a 30. Então eu resolvi aí um probleminha, tá? Pelo método da substituição, no qual a gente pegou um problema, transformou em um sistema de equação e resolveu pelo método da substituição, tá joia? Então, a gente tem aí que a idade de Billy é W e a idade de Bia é igual a Y, tá? Então, Billy tem 30 anos e Bia tem 15 anos, certinho? Então, observe o seguinte, que na próxima aula, tá? Eu vou deixar aqui mais uma coisa para você pensar, certo? Então, observa aí, ó. Na próxima aula, a gente vai ter e vai observar uma outra técnica de resolução para a gente resolver um sistema de equação. Vimos aqui na técnica 1, na aula de hoje, o método da substituição. E na próxima aula, a gente vai ver uma outra técnica, certo? Que é o método da adição, tá joia? Então, eu vou deixar aqui um probleminha, tá? Para a gente encontrar a solução. Eu vou resolver também na próxima aula esse sistema aí, que é o mesmo sistema que utilizamos hoje, tá bom? A gente vai resolver ele também por essa segunda técnica, que é o método da adição, tá joia? Então, vou passar a palavra agora para a Briane, certo? Para ela dar as considerações finais, dizer aí se mais alguém falou alguma coisa no chat, certo? E falar um pouco sobre esse método, o método de resolução de sistema de equação pelo método da substituição. Então, né, o Luan estava aqui dizendo que ele tem que aprender isso mesmo, porque para ser arquiteto, engenheiro, tem que saber dessas coisas, né? E foi dando resultado. Teve uma hora que eu achei muito engraçado, que ele botou assim, calma, pensa e respira, Luan. Mas ele estava super desenvolto e colocou a solução no final. Opera, ou seja, Billy tem 30 e Bia tem 15, certo? Certo. Uma maneira de você verificar se a equação está certinha, se as respostas, perdão, estão certinhas, é você fazer a substituição nas duas equações que você utilizou para resolver. E aí você consegue verificar se aquilo ali realmente vai dar certo, tá bom? Maria colocou que foi massa, Beatriz colocou assim, matemática não é meu forte mesmo, mas a gente está aqui para tentar facilitar, Bia. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, vai colocando aqui no chat, que a gente vai vendo uma outra maneira de explicar. E também que aqui a gente está começando a aula, mas ela vai terminar ali na sala de aula junto com o seu professor, você vai tirar as dúvidas também com ele, tá certo, gente? Eu gostei bastante hoje da interação de vocês, aqui o 8º ano começando a chegar, chama os colegas para participar da aula, que isso deixa a aula bem mais dinâmica, tá bom? A gente se vê numa próxima aula. Até a próxima. Então é isso, pessoal. Um cheiro no seu coração. Chama a galera para participar da aula. Manda mensagem lá no YouTube também, se você não conseguiu assistir a aula ao vivo ou se assistiu depois e encontrou alguma solução. Participa, porque a gente fica muito feliz, tá bom? Então fiquem com Deus, cheiro no coração e até o nosso próximo encontro, tá bom? Fui!